Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damaso no YouTube, o seu canal do direito. E hoje, para um tema super importante, um tema da ordem do dia, sendo desenvolvido por um brilhante profissional do direito que já está conosco, o professor André Kaufmann. Professor André Kaufmann, tudo bem? Tudo bem, Zaquimi? Bom dia a todos. É sempre um prazer atender seus convites. É muito importante o tema de hoje e vamos tentar explorá-lo com bastante clareza para todo mundo que está nos ouvindo. Muito bem. Mais uma vez, professor André Kaufmann, já havia agradecido aqui nos bastidores, mas faço novamente aqui o agradecimento de público para todos aqueles que estão nos assistindo. Uma alegria aqui do Damaso Educacional tê-lo como nosso palestrante neste projeto de aulas especiais. Hoje, para falar de um tema muito importante do direito processual civil, que é o princípio da inafastabilidade do dever de prestar jurisdição. Relativizar as nulidades para atingimento da finalidade do processo. Agradeço ao professor e eu faço aqui a leitura do currículo do nosso palestrante. Ele é advogado em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem uma grande trajetória, portanto, na advocacia, um desenvolvimento aí de grande trabalho, mestre e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O nosso palestrante de hoje é autor de inúmeros artigos jurídicos em obras coletivas e também é professor convidado nos cursos especiais e de extensão da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. A alegria em receber aqui o professor André Kaufmann. E você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal da TV Damaso? Não? Ah, então para tudo. Inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damaso no YouTube. Você sabe, é o seu canal do direito. Inscreva-se e clica ali também no sininho, exatamente para você ser notificado, avisado de todas as aulas, de todos os eventos, os vídeos aqui do canal da TV Damaso. Contamos, portanto, com a sua inscrição, porque isso nos incentiva, isso nos ajuda, portanto, a propagar os nossos eventos, as nossas aulas aqui do YouTube para toda a internet, para todo mundo. Conto aí, portanto, com a sua participação, com a sua inscrição. E eu quero, de imediato, portanto, passar em definitivo agora para a sua aula, para a sua palestra, ao nosso convidado, portanto, neste dia, professor André Kaufmann. Mais uma vez, obrigado, Zaquimi. Hoje a gente vai tratar de um tema, eu vou tentar aqui compartilhar minha tela, espero que todo mundo consiga vê-la. Iniciar aqui a apresentação. Então, o título da aula de hoje, ele já causou um certo embaraço para mim, em termos familiares e até com amigos que não são muito afetos ao direito, né? Princípio da inafastabilidade do dever de prestar jurisdição, relativizar as nulidades para atingimento da finalidade do processo. O culpado desse título é um grande amigo e meu sócio, Pedro Verpa. Eu sou muito feliz em ter excelentes advogados trabalhando comigo e pedi a eles uma ideia simples a quem me convidou para essa aula. Eu perguntei, gente, me traz uma sugestão de tema, e o Pedro, que eu carinhosamente chamo de Pedrinho, me deu essa ideia. E aí, quando saiu o flyer da palestra, eu acabei circulando em alguns grupos, inclusive aquele famoso WhatsApp da família, né? E veio a enorme dúvida, o que você quer falar? Que tema é esse, né? Dá para traduzir para a gente, que a gente não entendeu nada. E não foi só, né? Alguns estudantes aqui que estão assistindo a nossa aula são estudantes de primeiro, segundo ano, e talvez ainda olhem para todas essas nomenclaturas e falem o que significa isso, né? Qual o significado esse amontoado de palavras que esse advogado resolveu usar para apresentar uma palestra. E aí, então, eu decidi mudar um pouquinho o nome do nosso bate-papo de hoje para ex-juiz, analise o mérito. Parece inacreditável, em plena ano 2021, ouvindo
uma série de pessoas falarem sobre visual law, falarem sobre a capacidade de você transmitir informação no direito de uma maneira mais fluida. Hoje em dia, a gente já vive uma evolução da ciência processual, daquilo que a gente vai conversar hoje, que é direito processual civil, permitindo uma quantidade de debates de alta complexidade, e eu tenho que voltar a falar sobre um tema que nada mais é do que a necessidade do Estado, na pessoa do juiz, proferir uma decisão que julgue o mérito, julgue o litígio que está sendo levado para ele, e não simplesmente fale, não, olha, por uma questão processual qualquer, vamos aqui analisar uma série de possibilidades disso, não, eu não vou analisar, eu não vou examinar o mérito em discussão. E eu começo lembrando e reforçando que a jurisdição é um monopólio do Estado. Se você tiver algum tipo de litígio, salvo você ter condições financeiras e técnicas de levar esse litígio para um árbitro analisá-lo, o único caminho que você tem de solucionar o litígio, e eu digo com muita segurança que quantitativamente 99% dos litígios são levados ao Poder Judiciário, que tem exclusividade de decidir esses litígios. Então, quando a gente fala de inafastabilidade da jurisdição, a gente basicamente está dizendo o seguinte: o Estado não pode se negar a cumprir um dever que lhe é fixado pela Constituição Federal. Daqui a pouco vamos examinar exatamente qual o dispositivo constitucional que trata desse poder-dever do Estado de analisar os litígios pelo mérito, dizer quem tem direito, quem não tem direito. Isso parece, se tivermos aqui uma pessoa não afeta, não envolvida no dia a dia do direito processual e dos litígios que dele emanam, qualquer pessoa que ouça isso, mas espera um pouquinho, faz algum sentido você levar uma discussão para um juiz e ele não analisá-la? Faz. A gente vai trazer também aqui, um dos objetivos da nossa aula, o que foi convencionado se chamar de primazia do mérito. Chegou a tal ponto, no estágio atual dos litígios, sobretudo no Brasil, que se teve que colocar numa lei, no Código de Processo Civil, a obrigação do juiz julgar sempre que possível a causa através do mérito dela, discutindo exatamente a lide, aquilo que as partes tiveram que levar para a solução do juiz. Eu vou, nessa, vamos chamar assim, separação e detalhamento do tema, eu vou apresentar algumas regras específicas existentes no Código de Processo Civil que tratam exatamente da necessidade de você afastar qualquer tipo de nulidade, tentar evitar uma análise processual do litígio e analisá-lo pelo mérito. Vou falar de uma palavra que talvez também salte um pouco estranha ao ouvido, sobretudo do estudante de graduação, que é a fungibilidade recursal e a fungibilidade de meios. E, no final, vou tentar dar a minha opinião sobre por que ainda assim, diante dessa quantidade que nós veremos enorme, e eu vou só trazer uma pequena parte da quantidade de dispositivos que tratam da necessidade de analisar o mérito do litígio, porque ainda assim se julga tanto sem analisar o mérito. Por que é tão comum a gente ver na justiça decisões que não analisam o mérito do litígio que lhes é levado? Então, vamos lá, vamos direto para a Constituição Federal. Um passo anterior. Vocês vão ouvir, durante a apresentação, e sobretudo os estudantes de direito vão ouvir, uma série de expressões que são usadas durante as aulas de processo civil, né? Uma delas, muito comum, o processo não fim em si mesmo. O que se quer dizer com isso? O processo ele é apenas um meio para que você possa analisar e decidir questões de direito material. Se alguém tem direito ou não a um crédito, se alguém tem direito ou não a uma indenização, se alguém tem direito ou não à posse de um imóvel, tudo isso é analisado através do processo. Mas o processo não é um fim em si mesmo, ele não se basta por si, ele só se presta para poder dizer quem tem direito e quem não tem direito.
E aí a gente vai falar de um instituto que já vem desde a primeira metade do século passado sendo tratado no Brasil e fora do Brasil, que é a instrumentalidade do processo, ou seja, o processo só serve como um instrumento para que esses direitos materiais possam ser tutelados, analisados, julgados pelo Poder Judiciário. E por que tudo isso? Porque uma finalidade, um escopo do processo é a pacificação social, ou seja, que as pessoas possam viver em paz, levando o seu litígio para o judiciário, sabendo quem tem direito e quem não tem direito. Por mais que, naturalmente, sempre que alguém tenha que sair parcialmente ou totalmente vencido numa disputa judicial, se tem a certeza de quem tinha ou quem não tinha aquele direito. E isso gera uma pacificação. As pessoas param de discutir acerca do acerto ou não daquele direito, porque a decisão judicial acaba suplantando esse conflito. E o processo ele não pode gerar conflito, ele tem que solucionar conflito. Então, o processo ele não pode servir para gerar mais problema para a parte do que ela já tinha antes dela levar o assunto para a jurisdição. Entretanto, existem algumas expressões que a gente vê nos julgamentos que, diuturnamente, todo dia, acontecem nos fóruns de todo o Brasil. Por exemplo, erro grosseiro, que é uma expressão utilizada para não permitir que um recurso ou uma medida seja tomada. O judiciário afirma que não, esse não é o meio adequado, essa é uma nulidade insanável. Você não pode discutir esse tema nesse caminho, nesse meio processual. Ou seja, o processo se sobrepõe ao direito material. A parte ela não fica sabendo, pela decisão judicial, se ela tinha ou não tinha razão. O conflito não é julgado, não se pacifica aquela lide. Simplesmente se diz, não, eu não posso analisar isso aqui. Esse tema, existe uma nulidade que ela é insanável, eu não tenho como resolver nesse processo, então você que vá para vias próprias ou para outro processo discutir esse tema. Então, é nesse contexto que a gente vai traçar toda a nossa exposição, a começar, agora sim, pela Constituição Federal. Então, notem, desde 1988, são mais de 30 anos, nós temos um dispositivo expresso, inciso 35 do artigo 5º da Constituição, artigo tão propagado, né? As pessoas falam dele sem conhecer o que nele está previsto. É natural, são mais de 50, 70 incisos no artigo 5º, mas esse, especificamente, o 35, ele é oriundo da própria Constituição, começou nele, não foi agregado por uma emenda constitucional, não. Estava lá desde a sua promulgação. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O processo, ele nunca serviu e nunca vai servir para apreciar um processo, para se discutir direito processual civil ou direito processual penal. O processo, ele serve para permitir que se analise se há ou não há direito. Existe uma autonomia do estudo do processo e ela é necessária, ela é útil para que a ciência processual tenha princípios, tenha bases para que ela possa se desenvolver. Mas não faz sentido nenhum o processualista se ensimesmar, ele achar que a ciência dele é tão importante que possa servir de óbice para que aquilo que efetivamente interessa, o direito material, seja analisado através do processo. O estudioso do processo, ele precisa ser mais honesto, porque se criou uma certa casta de conhecedores de processo que, por isso, afirmam poder ganhar ou perder um litígio apenas por filigranas ou estratagemas que são utilizadas dentro do processo para não se analisar o mérito. Isso é um pecado contra a própria ciência que aquela pessoa se diz estudar. Eu gosto muito do professor Bedak, um dos professores titulares da USP aqui de São Paulo,
quando ele fala que existe uma profusão de estudos sobre direito processual civil que, na verdade, não estudam nada. Porque o que a gente precisa efetivamente fazer com o processo é permitir que ele sirva para aquilo que ele foi criado, que é dar às partes e permitir que elas tenham analisado claramente o litígio que elas levam ao Poder Judiciário. Achar soluções para que o Judiciário analise o direito material e não soluções para que o Judiciário não analise o direito material, como acaba acontecendo em inúmeras oportunidades. Nós vamos tratar de ao menos 2 exemplos recentes ao final da exposição, mas eu antes disso, preciso apontar, como disse no começo da exposição, para aquilo que nós convencionamos chamar de primazia do mérito. Apesar de Constituição de lá de 88 trazer, como já mencionei, um dispositivo tão claro que dizia que o Estado não pode se negar e a lei não pode impedir que o Estado analise o direito, analise a lesão ao direito, quando um processo lhe é levado ao exame, ainda assim, por anos e anos, se surgiu uma série de obstáculos para que o Estado prestasse esse poder-dever, para que o Estado julgasse as lides que eram levadas para a análise dele. E aí houve uma série de reformas processuais no final do século passado, e no começo desse, começou-se a entender que não haveria muita chance de solucionar com o Código como anteriormente estava em vigor. O nosso Código, até então, ele era um Código de 1973. Então, se entendeu que não, vamos deixar o chamado Código Buzaide de lado e vamos criar um novo código. Certo ou errado foi o caminho adotado pelo legislador, e houve uma reunião de vários estudiosos do processo civil, desde ministros a uma quantidade expressiva de advogados, que submeteram ao Congresso Nacional e a todo o processo legislativo uma nova norma, que foi promulgada em 2015 e entrada em vigor em 2016, que traz, logo no princípio, no artigo 4º, um dispositivo que diz: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, isso é uma outra discussão, a duração razoável do processo, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Vejam só, o legislador ele não estava mais satisfeito com a Constituição de 88, uma norma obviamente sobreposta ao Código de Processo Civil. Na teoria da hierarquia das normas, a Constituição se sobrepõe a uma lei, no caso aqui, como o Código de Processo Civil. Mas, ainda assim, o legislador quis detalhar a inafastabilidade da jurisdição e dizer, olha, as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito. Então, assim, existe hoje um direito expressamente garantido à parte que diz que julgar sem analisar o mérito é uma ilegalidade. Em princípio, é uma ilegalidade. O artigo 485 do Código de Processo Civil é aquele em que o legislador permite encerrar o processo sem exame de mérito, tem lá uma série de incisos, em situações específicas. Ele é uma via de exceção, que deve ser evitada a todo custo. A obrigação do poder-dever do Estado é analisar o conflito. E, nesse sentido, se é levado ao julgador algum vício ou algum tipo de alegação de nulidade, ele tem que tentar, com uma premissa de julgamento, como um vetor interpretativo de toda normatização processual, ele precisa tentar achar sempre uma solução para julgar o mérito. É um poder-dever e uma obrigação imposta ao julgador expressamente pelo artigo 4º do Código de Processo Civil, nessa chamada primazia do mérito. Então, a parte tem o direito de ver essa sanabilidade de todo vício, e o juiz tem a obrigação de dar ao processo alguma utilidade, aproveitar o processo de alguma forma. Tem que. Então, como o legislador processual, em particular, o advogado, professor de processo civil,
que participou da redação do novo código já tinha uma certa preocupação, já estava escaldado com a postura de alguns juízes de deixar de analisar o mérito, vocês vão ver, eu vou trazer aqui algumas hipóteses de regras específicas em que nulidades são superadas pelo legislador. Notem, o legislador não se satisfez em colocar no artigo 4º uma norma geral, um comando dizendo primazia do mérito, você tem que analisar e dar à parte um julgamento de mérito. Não. Ele foi mais. Ele pegou e colocou uma série de normas que materializam esse direito em uma série de dispositivos do Código de Processo Civil. Vou pegar alguns, obviamente não vou aqui esgotar o tema, nem é possível devido ao tempo, mas vamos lá. Primeiro, regularização da capacidade processual da parte. A parte entra no processo, ela tem um problema na procuração dela, ela tem ausência de procuração, ou mesmo é uma parte que eventualmente falece ou não poderia outorgar aquela procuração em sendo menor, sem requisitos específicos para tanto. No passado, isso bem no começo da vigência do Código de 73, isso podia gerar extinção imediata do processo. Teve que se trabalhar toda uma interpretação do Código para dizer, não, deixa a parte corrigir esse vício. É um vício? É um vício. Dá para julgar o processo sem a parte fazer procuração? Não dá. Ela tem que juntar a procuração no processo. Mas dá para ela a oportunidade de resolver. Está lá, expressamente, no artigo 76 do Código de Processo Civil, a possibilidade de regularização. Então, se o juiz decidir, por qualquer motivo, não, vou julgar extinto esse processo porque a procuração tem um problema, ele vai ter uma sentença, uma decisão revogada, reformada pelo tribunal, porque ele vai estar julgando contra a lei. Vamos pegar uma outra hipótese, né? A intimação para recolher a taxa processual. O que é a taxa processual? Quando você vai litigar num processo, você vai apresentar uma ação de cobrança, uma execução, um despejo, ou o que o valha, você precisa pagar uma taxa pela prestação desse serviço do Estado. E algumas vezes pode acontecer de o advogado ou não recolher, ou eventualmente não ter a guia juntada aos autos. O que aconteceu no passado? O juiz extinguia, falava ausência de pressuposto de validade do processo. Você não recolheu a taxa. Se você não recolheu a taxa judiciária, eu vou julgar extinto esse processo. Não faz sentido nenhum. É só uma guia que é paga no banco. Então, artigo 290. A obrigatoriedade do juiz intimar a parte para recolher a taxa processual. Se não fizer isso, ele não pode extinguir o processo. E eu aplico, é importante destacar isso, essa necessidade de intimação para qualquer tipo de processo ou incidente. Então, essa é uma norma que ela tem aplicação no processo de execução, nos embargos da execução, na impugnação ao cumprimento de sentença, em qualquer tipo de taxa que possa gerar extinção ou do processo ou do incidente, o juiz obrigatoriamente tem que intimar a parte para sanar a ausência do recolhimento, aí sim, sob pena de extinção. Outra situação que é muito comum, os advogados que, recém-formados, vivem demais, uma angústia, eles distribuem uma ação, uma indenizatória, por exemplo, por danos morais, e o juiz, no passado, despachava dizendo, emende-se a inicial. Ele não falava por quê, ele não dizia o motivo, e aquele advogado que eventualmente fosse despachar com um magistrado que dava esse tipo de decisão, invariavelmente ouviria: doutor, leia a lei, o senhor tem que cumprir a lei, eu estou mandando emendar porque está faltando alguma coisa, vai lá e vê. Isso era realmente comum você vivenciar antes do Código de 2015. Hoje, o artigo 321 diz: tudo bem, juiz, você achou uma nulidade, você acha que aquela petição inicial não cumpre algum requisito, diga com precisão que deve ser corrigido no inicial. Você não pode dizer simplesmente emende-se a inicial, você tem que me dizer o que você quer que seja emendado, mas com precisão, porque senão você não vai poder extinguir, você não vai poder acabar com esse processo sem analisar o mérito dele. Vejam, assim, como o legislador se preocupou em inúmeras oportunidades trazer meios pelos quais
nulidades, de vícios processuais podem ser sanados em prol do julgamento de mérito, que é a finalidade do processo, é para isso que o processo existe. Né? Um que é interessantíssimo é ilegitimidade passiva. Então, eu não vou, obviamente, descer miúdos do conceito de condição de ação, quais são, o que é legitimidade nisso tudo, mas, basicamente, lembrar que, para você processar alguém, você tem que ter com ele algum tipo de relação de direito material. Então, você pode não ter relação de direito material nenhum com o taxista da esquina da sua casa. Na hora que você pega o carro e ele bate em você, naquele momento nasceu uma relação, ele passou a ter a obrigação de indenizar você. Então, você tem o direito de propor uma ação contra aquele taxista. Agora, você possui o direito de propor ação contra o taxista ou contra o proprietário do veículo que aquele taxista estava dirigindo. Cria-se uma dúvida se é legitimamente responsável por aquela obrigação de indenizar. Quando você vivia isso no antigo Código de Processo, era muito comum você conseguir extinção do processo sem análise do mérito, só dizendo, olha, não, você não tinha que ter processado A, tinha que ter processado B, o processo acabou, vamos esperar que o processo contra a pessoa certa apareça aqui um dia para a gente poder analisar. Isso acabou. O artigo 339 ele tem uma série de obrigações para que você possa alegar ilegitimidade. Basicamente, como é que ele montou a lógica? Se você se entende ilegítimo, você tem que dizer quem é legítimo. Óbvio, quando é possível saber quem é a parte legítima. Se você disser quem é legítimo, eu vou perguntar para o autor. Autor, você não quer direcionar essa ação contra quem é parte efetivamente legítima para eu poder aproveitar esse processo todo aqui? Se o autor falar, tudo bem, pode direcionar, o processo passa a tramitar contra aquele que era efetivamente legítimo. E você aproveita o processo. Não tem que recolher nova taxa judiciária, não tem que distribuir uma nova ação, não vai ser proferida a sentença arquivada um processo desnecessariamente sem analisar o mérito. Vejam o quão sofisticado chegou o legislador de 2015 para falar, eu tenho que aproveitar esse processo, eu tenho que fazer com que as partes tenham uma decisão envolvendo o direito material que fez elas virem para a jurisdição, para o Poder Judiciário, bater a porta do fórum para poder analisar essa questão. Agora, não foi só no que a gente chama de processo de conhecimento, que para o leigo é toda a discussão processual até a aprovação de uma decisão final chamada sentença no processo de primeiro grau. Não, nos recursos, o legislador foi ainda mais cauteloso. Tem inúmeras disposições com o objetivo de sanar essas nulidades e permitir que exista uma análise de mérito do recurso, independentemente dos vícios que, porventura, venham a ser cometidos. Vou dar alguns exemplos, tá? Sem prejuízo de uma regra geral, que está no artigo 932, parágrafo único. Vamos pegar aqui alguns exemplos específicos. Né? Prazo para sanar vício ou complementar a documentação. Quem, como eu, já está nessa estrada da advocacia litigiosa há mais de 20 anos, já sofreu e muito, e já se beneficiou e muito com a alegação da ausência de documentos apresentados pela parte contrária durante a interposição de um recurso. Eu vivi a interposição do agravo de instrumento, que é uma modalidade recursal contra decisões interlocutórias, ainda no primeiro grau. A formação do agravo de instrumento se dá no primeiro grau e ela era remetida para o tribunal analisar. E, muitas vezes, o advogado era penalizado se nessa remessa algum papel, na época era tudo físico, algum papel se perdesse. O tribunal falava, não, você tem a obrigatoriedade de fiscalizar que o primeiro grau separou corretamente as peças e me mandou, fez o que a gente chamava na época de trasladar as peças. Né? Isso deixava de analisar um monte de recursos, deixava de se julgar uma série de relevantes direitos, de natureza material, obviamente, por conta de uma filigrana, uma bobagem dessa. Não se dava prazo para sanar isso. Hoje está expresso no Código, você é obrigado a sanar, tanto a falta de documento, como qualquer vício que vier a apresentar aquele recurso. A deserção, o que é deserção? Você deixar de recolher a taxa judiciária em via recursal, no caso a gente chama isso de preparo. Se você deixar de recolher,
aquele recurso pode não ser julgado. No passado, ele não era julgado. Aí o legislador primeiro criou um degrau falando, não, peraí, você tem que intimar previamente a parte para ela recolher a complementação se ela recolheu a menor. Se ela não recolheu, não. Se ela recolheu a menor, deixa ela complementar. Agora não existe deserção sem prévia intimação. Existe só uma diferença. Se você não recolheu nada, você vai ter que recolher em dobro. Se você recolheu a menor, você vai ter prazo para indicar qual é a complementação e o juiz tem a obrigatoriedade de dizer qual é o valor que tem que ser complementado. Ele não vai simplesmente dizer complemente. Outra coisa que era inacreditável, como o formalismo contaminou o processo, se você tivesse algum equívoco na guia de preparo, mais uma vez, para quem não sabe o que é uma guia de preparo, é uma guia de recolhimento, depende do tipo de preparo que você está recolhendo, se ele é estadual, se ele é federal, tem uma guia específica do Estado, tem uma guia da União, é um papel que você coloca uma série de dados e você leva lá para o banco para fazer pagamento. Hoje isso é tudo eletrônico, mas na época era preenchido à mão, ou máquina de escritórios grandes fazem máquina de escrever, pessoas mais organizadas. Se você cometesse um erro no código daquela guia, no número do processo, no nome do autor, seu recurso não era analisado. E não te davam chance de corrigir. Isso acabou. Isso não existe mais. Tá? O artigo 1007, parágrafo 2º e parágrafo 4º, permitem uma série de maneiras de regularizar. O que, infelizmente, até um parêntese nisso, porque eu estou falando muito de processo civil e processo penal, um pouquinho, e não estou falando do processo trabalhista. Né? Essa é uma norma, por exemplo, que não se aplica na Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, ainda se sobrepõe o direito processual ao material. Se a parte, por qualquer motivo, tem o direito material e poderia obter êxito num recurso e deixou de recolher um preparo ou preencher uma guia errada lá, provavelmente ela vai ter esse recurso não analisado, que a gente chama de não conhecido. Vocês veem como eu estou tratando de um tema que parece tão óbvio, que o direito material deve ser analisado pelo processual, e o processual não deve se sobrepor ao material, e ainda assim a gente vive diuturnamente decisões que ignoram essa lição tão básica de processo. E um último ponto é a devolução da causa de pedir ou de defesa em sede recursal. Esse é um ponto que precisa ser mais trabalhado, inclusive pela própria advocacia. Então, vamos imaginar aquela história lá do taxista que bateu no seu carro, e você alega 2 fundamentos para pedir indenização. O primeiro, que ele bateu na sua traseira. O segundo é que ele não estava habilitado. No momento do acidente, a carteira de motorista dele, a habilitação, não estava em dia, não estava atualizada, estava vencida. E no primeiro grau, o juiz entendeu, olha, está suficiente, batida na traseira, está condenado, paga a indenização. Ele recorre e chega no tribunal, o relator tem um outro posicionamento. Analisei a prova aqui, o croquis, a dinâmica do acidente, e essa batida na traseira foi muito que você entrou na via muito abruptamente. Então, vou julgar improcedente. Antes de julgar improcedente esse pedido indenizatório, o desembargador, o relator desse recurso, tem que analisar a outra causa de pedir. No caso, a habilitação vencida, para analisar se ela é suficiente para conceder a indenização. Ele não pode simplesmente deixar isso de lado. Notem como que o processo está voltado para o direito material. Se a parte trouxe 2 fundamentos, o juiz tem que analisar esses 2 fundamentos para decretar a procedência ou a improcedência do pedido que foi formulado. Isso também acontece com o fundamento da defesa. Então, imagina que esse taxista tenha afirmado na defesa dele que ele estava aguardando a emissão da carteira. Então, o relator vai ter que analisar os 2 pontos, tanto a causa de pedir como o fundamento da defesa. Vamos continuar, porque o tempo urge, e eu queria chegar no final aqui com 2 temas que são muito sensíveis e importantes de serem falados. Vou falar um pouco de fungibilidade. A gente, no direito, se criou, justamente por no direito processual, criou um instituto, que é a fungibilidade, justamente pela dificuldade que se impunha em decisões judiciais de se analisar o mérito. Então, no ambiente de fungibilidade recursal, se criou um racional de que, se você entrou, por exemplo, com um embargo de declaração contra decisão de um relator no tribunal, e o relator entendia que o caminho era agravo interno, tá? Não caberia embargo de declaração,
é perfeitamente possível transformar os embargos de declaração em agravo interno. Esse foi um entendimento muito bem sedimentado na jurisprudência e que hoje é norma posta, artigo 1024, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É um dispositivo expresso que diz que o princípio da fungibilidade recursal, porque anteriormente no Código de 73 ele não estava expressamente disposto na normativa, não era um dispositivo legal claro, ele era deduzido a partir dos princípios processuais. Agora não, agora tem um exemplo claro, expressamente fixado no legislador de fungibilidade recursal. E o que deveria acontecer a partir daí? Deveria o intérprete, em particular os juízes, adotarem mais a fungibilidade recursal. Hoje nós temos um prazo uniforme de 15 dias para todos os recursos, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, que no passado tinham prazos distintos, todos hoje agora têm prazo de 15 dias. E justamente o legislador quis fazer isso para quê? Para que permitisse ao julgador, não, eu acho que o caminho aqui não era agravo de instrumento, o caminho aqui era apelação. Eu acho que o caminho aqui não era apelação, era agravo de instrumento, que é onde ainda tem muito problema no sistema, permitisse a análise de um pelo outro. E, infelizmente, isso não acontece hoje. Eu não vou exemplificar esse ponto, mas tenho certeza que colegas aqui já vivenciaram situações em que era, na leitura do colega, muito claro uma via recursal, e ainda assim se disse que não, a via recursal era outra e se deixou de analisar o direito material. E aí, para poder haver uma ampliação da aplicabilidade da fungibilidade recursal, nós precisamos superar alguns conceitos que se criou dentro da doutrina, justamente por esse processualista que, com todo respeito, acaba, em vez de causar impacto positivo para a ciência e para o direito como um todo, acaba criando uma série de problemas. Um exemplo disso é a tal da dúvida objetiva como requisito para a fungibilidade recursal. Primeiro que não existe dúvida objetiva. Se ela é dúvida, ela é subjetiva, cada um tem a sua, né? E segundo, isso é um conceito nem jurídico, é um conceito quase que semântico, talvez um pouco filosófico. Segundo, se existe uma dúvida, e se ela não for uma dúvida muito superada, se o advogado consegue trazer um ou dois doutrinadores ou um ou dois precedentes que concordam com ele, já é suficiente para explicar a fungibilidade. É muito equivocado esse conceito de erro grosseiro que é utilizado para não permitir a fungibilidade, porque ele agride o profissional do direito, ele agride e torna tensa a relação entre advogado e magistrado desnecessariamente e em prejuízo da parte. Quando um juiz, ou um ministro, um desembargador deixa de conhecer do mérito, ele não está prejudicando o advogado. Isso é uma coisa que precisa, é tão óbvia, mas o Brasil é um país que precisa da demonstração das obviedades, né? Eu lembro de ter ouvido isso pela primeira vez da boca da professora Teresa Rudavin Vamber, ela fala claramente isso. O Brasil precisa, no Brasil, a gente precisa provar obviedades. Esse é um exemplo. Quando o advogado maneja um recurso, ele está crédulo que aquele recurso é o correto. E se o recurso, por algum motivo, se entendeu que não era o adequado, o que deveria fazer o juiz? O que deveria fazer o desembargador e o ministro? Achar uma solução para analisar a matéria de fundo. Porque ele está prejudicando, obviamente, a parte, não o advogado. Então, ainda falando de fungibilidade, a gente hoje tem no sistema também a fungibilidade de formas, né? A fungibilidade recursal, ela tinha por objetivo permitir que um recurso fosse analisado num lugar de outro. Hoje nós temos a fungibilidade de formas. A fungibilidade de formas ou de meios, ela é muito importante pensar que hoje tem expressamente previsto. Isso era uma tese, foi um tipo até de tese de doutorado, tentando provar que o sistema pré-Código de 2015 tinha dentro dele hipóteses de fungibilidade de meios. Hoje não dá para nem discutir o tema, porque está expresso na lei. Pegar o artigo 785, ele diz: se você tem um título executivo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato assinado por duas testemunhas, você pode não ajuizar uma execução. Você pode ajuizar uma ação de cobrança. O que se falava no passado? Falta interesse de agir na modalidade necessidade. Se você já tem o título, para que você quer uma sentença que também é um título? Isso era uma falácia evidente, porque o título executivo extrajudicial permite
na estrutura de defesa prevista, ou de ataque prevista no Código, que são os embargos do devedor, permite uma discussão sobre a existência ou não da dívida. Então, um título executivo extrajudicial, ele é obviamente menor e menos seguro do que um título executivo judicial. Então, pode a parte apresentar uma ação de cobrança para obter a sentença, obter a coisa julgada, sempre pôde, mas não se deixava, se extinguia o processo de cobrança se o credor tivesse um título executivo. Vocês veem como que havia uma lógica do processo pelo processo. Não faz sentido algum esse tipo de entendimento, mas se aplicava, e muito se ganhou, muito se extinguiu o processo por esse fundamento. Poderia narrar aqui inúmeras hipóteses, o uso do crédito rotativo, que no começo se aceitava a execução, depois não se aceitou, entre outras tantas exemplos que eu poderia narrar para vocês. Mas eu preciso evoluir, senão não chego nos 2 pontos que eu quero falar ao final da apresentação. Hoje também tem o poder-dever da ação monitória, aquele processo especial de conhecimento que depende de uma prova escrita, da dívida. Você também pode, no meio do processo, concluir o juiz, não tem prova escrita, transforma ele numa ação de cobrança. Não tem nada de errado, está lá expresso. Artigo 700, parágrafo 5º, não julga extinto o processo. E, acima de tudo, você tem a aplicação do procedimento comum em todo o sistema. Então, se tiver algum tipo de problema, o advogado entrou com um rito especial e deveria entrar com rito comum, transforma o processo para o rito comum e aproveita o processo. Não vai simplesmente extinguir, pela incompatibilidade. Não existe. O meio comum é a vala comum, é a saída de todo o procedimento. Você pode transformar um processo especial em processo de conhecimento através do artigo 318 do Código de Processo Civil. Mas vamos lá. Está muito bacana, legal, trouxe uma série de fatos, mas a realidade forense é bem esse grito. Tenta entrar com um recurso, aproveitando, calculando o seu prazo, contando o feriado, sem provar que foi feriado. Olha, o STJ, numa das decisões, com todo respeito, mais anacrônicas sobre a ótica de processo civil, que foi proferida recentemente pela corte especial. Tá? O STJ, ele tinha um entendimento que, para você considerar feriados no cômputo do prazo, você deveria apresentar no ato da interposição um comprovante de que houve aquele feriado quando se tratar de feriado local e não de feriado nacional. Esse era o entendimento pré-código de 2015. E ele foi superado. Ele foi superado no Supremo Tribunal Federal e ele foi superado no Superior Tribunal de Justiça. Então, o entendimento até então era que você poderia ter um prazo. Se você não juntou o comprovante de que foi feriado, o ministro, o relator, o desembargador, o juiz, te dava um prazo para você cumprir. Só que aí, o parágrafo 6º do artigo 1003 do Código de Processo Civil trouxe um dispositivo falando que no ato da interposição, muito mais um dispositivo para sinalizar ao advogado, olha, no ato da interposição, se você está contando feriado, junto com o comprovante, seu feriado local, mostra lá que teve feriado. Não vai fazer isso sem juntar. Faça isso, por favor. Era mais um alerta para a advocacia do que propriamente um requisito de admissibilidade recursal, porque é óbvio. Lembrem, 932, parágrafo único, está lá uma regra geral. Todo vício pode ser sanável. Um vício como esse, que o cara não provou que era feriado local, é obviamente sanável. Mas não. O STJ, ele acabou mudando o entendimento jurisprudencial que até então reinava e passou a dizer que, olha a expressão, o epíteto de vício grave, a intempestividade seria um epíteto de vício grave. Você vê como a gente vive, parece que em mundos separados. Eu estou tentando aqui, ao máximo, ser o mais próximo possível do meu público e deixar de lado um uso de uma linguagem que não seja compreensível, pelo menos para os operadores, e até mesmo tentar alcançar algum leigo que, porventura, esteja me ouvindo nessa oportunidade. E olha o que consta da ementa de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso não é um termo técnico, não, tá? Isso não é uma palavra, como eu poderia falar para vocês aqui, mandado de injunção, habeas data, que existe uma correlação técnico-científica de direito que justifica a utilização dela. Não. Mas, enfim, o que se entendeu foi que não, o recurso agora
ele, se não vier acompanhado do comprovante que foi feriado local, aquele recurso não vai ser conhecido e não se dá prazo para sanar o vício. Isso que é o mais grave. Não se dá prazo para sanar o vício e, consequentemente, não vai se analisar o direito material que está sendo trazido naquele recurso. Óbvio, cuidados, né? Meus colegas que estão aqui me assistindo, por favor, não cometam esse equívoco, mas é lamentável que a gente ainda viva isso, né? Vai contra tudo que eu já falei até agora, a gente ter um entendimento nesse sentido. Assim como, aí eu agradeço a uma querida amiga e notável tributarista, Débora Regina Alves do Amaral, com quem eu tive o prazer de conviver profissionalmente por muitos anos, tem muita saudade do nosso convívio dentro do escritório que nos criou, e o William Amaral Advogados, a quem tenho muita gratidão. Ela me trouxe, conversando com ela sobre essa aula, ela me trouxe esse exemplo, que é uma outra mudança de entendimento do STJ com relação à compensação tributária. Eu não sou tributarista, obviamente não poderia aprofundar a matéria de direito material, o tema de direito material aqui, mas, basicamente, havia sido superada uma interpretação do parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais, a 6.830 de 80, que dizia que você não poderia discutir compensação tributária em embargos de execução. Se eu também não me engano, se eu fiz bem o meu dever de casa aqui, existia um entendimento que foi pautado pelo ex-ministro do STF, ainda à época ministro do STJ, Luiz Fux, que falou, olha, não, gente, processo, é instrumento, a gente pode analisar a compensação aqui, qual o problema de eu analisar a compensação tributária em embargos de execução? E isso acabou sendo um norte para a advocacia tributarista, que utilizou esse argumento inúmeras vezes, em inúmeros embargos de execução, e vinha sendo analisado. Até que, de repente, bum, aqui, ó, um entendimento bem recente aqui do STJ, já sendo aplicado, ela me trouxe um caso aqui de 2021, março de 2021, que não é permitido agora a análise da compensação tributária dos embargos de execução fiscal. Aí, assim, não sendo tributarista e sem medo de errar, porque eu vou passar a tratar das questões apenas de processo aqui, o que está sendo imposto? Um meio. Você tem que seguir um meio, no caso, a ação anulatória ou uma ação de conhecimento qualquer, para poder, uma ação declaratória, para poder discutir esse tema. Para quê? Para quê? Por que isso? Qual é o fundamento? A única explicação que eu acredito seja censurável é que não, o STJ quer diminuir o estoque de ações que envolvem o tema sem analisar o mérito, porque é óbvio, analisar mérito toma tempo. Verificar se os requisitos de compensação em cada caso concreto estão presentes toma tempo, é difícil. Então, assim, numa tacada só, você vai derrubar um monte de processo Brasil afora, somente por dizer que aquele meio processual não é um meio adequado para examinar a matéria. Não faz, com todo respeito, na leitura de todos os dispositivos legais, em particular do artigo 5º, inciso 35, do artigo 4º, 5º, inciso 35 da Constituição, artigo 4º do Código de Processo Civil, não faz sentido algum esse entendimento que agora começa a ganhar cada vez mais cor. E, infelizmente, isso não são dois exemplos, né? A gente tem um monte. No escritório mesmo, a gente vive monitórias extintas por ausência de prova escrita, quando poderia ser convertida em cobrança, uma decisão explicitamente ilegal. A gente vê legitimidade sendo decretada sem a analisação da substituição. A gente vê causa de pedido não examinada em segundo grau. E a gente vê o que é chamado de jurisprudência defensiva cada vez mais forte nos tribunais superiores. Esse é um tema que daria até para um outro bate-papo especificamente sobre ele. E, para acabar, Zaquini, estou quase devolvendo a palavra para você, eu sei que meu tempo já está quase acabando. Por que é tão difícil julgar o mérito? Aí eu cada vez mais noto que pesquisa é algo que se faz pouco em processo civil, se faz mais hoje que se fazia no processo, no passado, mas tem que se fazer mais. Isso é uma pesquisa que deveria ser feita com profundidade. Tem até um viés psiquiátrico aqui, ou psicológico pelo menos, para analisar o porquê disso. Então, eu vou dar apenas a minha opinião, tá? São constatações dessas 2 décadas e pouco, uns anos aí mais, que eu tenho de frente forense. Primeira, cultura, né?
existe, infelizmente, uma cultura do que eu sei mais que você. E eu vou mostrar porque você cometeu um erro, E existe um atrito na advocacia. Eu queria citar aqui uma passagem do Piero Calamandrei, no livro tradução, o título traduzido é Eles os Juízes, visto por um advogado. Acabei não achando o livro aqui, mas basicamente ele fala que o advogado sempre tem que colocar uma solução prática e fácil para o juiz acabar um processo, porque ele, até intuitivamente ou sem notar, ele vai acabar seguindo por aquele caminho. Isso se faz muito com o processo. O fundamento processual para acabar com uma ação, para se ganhar uma ação, é um fundamento fácil de ser compreendido e acolhido. Isso é muito ruim. Como estudioso de processo, eu posso dizer que, óbvio, como advogado, tenho a obrigatoriedade de usar esse fundamento e sempre vou usar em prol dos meus clientes, mas não veria com maus olhos se houvesse uma restrição por parte da jurisdição, se essa cultura acabasse. Já estou falando obviamente, do tempo que toma para analisar o mérito, isso é obviamente cansativo, o juiz analisar o projeto todo, ter um conhecimento profundo. É mais fácil ele simplesmente acolher uma preliminar qualquer de natureza processual, e isso também tem relação com a sobrecarga de trabalho, né? Vocês veem que, por mais que o legislador tenha criado inúmeras maneiras de modificar o sistema, às vezes são questões sociais, são questões culturais que impedem que a gente consiga evoluir, que a gente consiga alcançar o objetivo que a norma tão claramente assim predetermina. Eu queria acabar me colocando à disposição aqui, pelo modo que é adotado, eu não consigo ver quem está me assistindo e também, muito menos, dialogar. Então, vou passar meu e-mail profissional e também o LinkedIn como rede social de contato, e eu estou à disposição para qualquer pergunta, crítica ou mesmo uma interação que vocês queiram manter comigo. Vai ser um prazer continuar esse nosso bate-papo através de uma outra via. Eu, mais uma vez, quero agradecer ao Zacchini pela humildade e ousadia de me chamar aqui. Eu sou muito grato e sempre vou atendê-los aqui sempre que você me convidar, e parabenizar o Damásio aí por essa iniciativa e agradecer mais uma vez a oportunidade de tratar de um tema tão importante para a advocacia e para o direito e, consequentemente, para toda a população. Muito obrigado. Muito bem, professor André Kaufmann, nós que agradecemos aqui do Damásio Educacional. Eu vou quebrar aqui o protocolo um pouquinho e nós vamos fazer uma selfie, né? Nós vamos fazer uma selfie, depois depois eu mando a selfie, professor, eu mando a foto, vou fazer o compartilhamento também nas redes sociais e tudo. O Zacchini era aquele cara, quando as palestras eram presenciais, que você estava palestrando, ele ficava tirando foto, ficava registrando o momento. Agora, pelo menos, tem essa possibilidade, né, Zacchini? Mesmo que virtualmente, a gente faz um registro. Faz um registro. Então, eu vou postar depois, eu te marco e tudo, mas eu quero, de coração, para o amigo, dizer realmente muito obrigado. É uma satisfação, uma alegria, né, poder tê-lo aqui conosco. Quando eu vi e comecei a separar os temas, e separei, portanto, ali, na verdade, a área do processo civil, né, a nossa área, inclusive, né, que nós gostamos tanto, na hora eu já coloquei o seu nome para ser um dos convidados, né? E para minha alegria, para minha satisfação, você está aqui conosco hoje. Já esteve presencialmente em outras oportunidades aqui no Damásio Educacional e hoje, remotamente, trazendo este tema aí de muita relevância. Vou passar para você para as considerações finais, aí na sequência já encerro. Mais uma vez, obrigado, Zacchini. É sempre um prazer, é quase um compromisso meu. Você é uma pessoa muito querida, um dos caras mais operosos que eu conheço em termos de organização de eventos, sempre muito cortês. E, mais uma vez, eu agradeço o convite e parabenizo o Damásio por esse alinhamento contigo e torço para a gente poder estar muitas vezes juntos, em qualquer oportunidade. Você sabe, basta me chamar, eu vou estar aqui. Seguramente, estaremos juntos aí em breve, com certeza. A você que está nos assistindo aqui no canal da TV Damásio,
o canal do Direito no YouTube, né? Então, eu quero agradecer pela sua presença, pela sua preferência, pela sua audiência. Você que é nosso aluno aqui da graduação no curso de Direito, muito obrigado. Os alunos do curso de pós-graduação, a mesma coisa. Alunos do curso de Direito de inúmeras outras faculdades, advogados, advogadas, nós só temos a agradecer, na verdade, pela sua preferência e pela sua audiência. E eu não posso concluir aqui esta aula especial sem antes agradecer ao todo o pessoal da área técnica aqui dos Estúdios Damásio, né, exatamente pelo trabalho realizado, pelo profissionalismo, portanto, né, que todos têm para poder fazer chegar até você que está nos assistindo o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão. O estúdio aqui é todo preparado, na verdade, é todo estruturado exatamente em pró, portanto, aqui do universo do direito, para fazer chegar até você esta transmissão que você está assistindo agora. Muito obrigado e parabéns a todos os nossos profissionais aqui dos Estúdios Damásio. A você que está nos assistindo também, nosso agradecimento, mais uma vez, ao professor André Kaufmann. Até uma próxima oportunidade, seguramente, em breve. Até mais. Muito obrigado a todos. Até logo.